70 pontes e viadutos de Goiânia, 68 apresentam 230 problemas estruturais. O levantamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás revela: existem construções que oferecem risco aos cidadãos. Confira. É só chover que as ruas de Goiânia ficam intransitáveis. Pontes e viadutos também se tornam um risco. De acordo com o relatório, das 51 pontes e 17 viadutos visitados em 7 anos de estudos, 230 problemas foram detectados. O principal são as manchas de umidade, encontradas em 53 obras. O estudo aponta problemas graves nas pontes e viadutos aqui da capital e sugere que seja realizado um trabalho preventivo com vistorias e manutenções periódicas. O problema é considerado grave e, se o poder público não resolver, pode colocar em risco a vida de centenas de pessoas. Outra ocorrência grave encontrada em 48 pontos foi a remoção do concreto. 42 pontes e viadutos apresentaram corrosão da armadura e 39 têm elementos funcionais danificados. Então, o CREA está sendo proativo, vai apresentar o diagnóstico para o prefeito, para o governador, para a concessionária, para que tome essa provisão e para que evite os danos que aconteceram no resto do Brasil. A ponte da Avenida T63 é o mais crítico da cidade. Uma vistoria realizada em 2015 constatou um quadro de erosão que, além de desestabilizar o revestimento de fundo em concreto, também comprometia a estrutura. Se na época a situação já era preocupante, agora está ainda pior. No ano passado, uma nova vistoria constatou um avanço significativo neste processo de erosão, destruindo toda a estrutura de proteção e concreto. O relatório final da vistoria aponta que o local precisa ser interditado. Cenas assustadoras, a gente comentava aqui, preocupante. Você que depende da T63, da T9, nós estamos aqui com o Ricardo Ferreira, que é engenheiro civil e conselheiro do CREA em Goiás. Uma boa tarde. Muito boa tarde, Luciana. O senhor diria qual ponte ou viaduto é mais preocupante nesse momento? Esse trabalho que foi feito, na verdade, a várias mãos, não são mais de 50 profissionais envolvidos em um período que hoje está completando 7 anos de levantamentos. Então, nós temos um histórico razoavelmente longo e podemos dizer com muita propriedade como que tem evoluído os problemas nessas pontes. Esse trabalho incluiu, obviamente, profissionais do CREA, da PUC de Goiás e do IBAP Goiás. E nós, basicamente, com relação, acho que tem uma pior classificação, um estado de conservação pior, nós temos basicamente 2 grupos. Um com 2 pontes que precisam de uma intervenção imediata, mais rápida, de curto prazo. Quais são? São basicamente a da T63 sobre o córrego Cascavel e da Avenida Pirâmide sobre o córrego Água Branca no setor Novo Mundo. Agora, Ricardo, a Marginal Botafogo pode ser um exemplo, se a gente comparar, por exemplo, não foi feita a manutenção e começou a desabar. Hoje ela já foi feita. Se essa manutenção não for feita em pontes e viadutos, pode desabar alguma ponte em Goiânia? A gente, exatamente, o intuito desse grupo todo, Lucílio, é ser preventivo. A gente não gostaria de estar aqui hoje noticiando que houve um desabamento como houve recentemente em Brasília, como houve em São Paulo. Então, a gente não gostaria de ter essa notícia desagradável na nossa capital. Então, até por isso, esse grupo de profissionais optou por fazer esse trabalho preventivo. Então, é claro que todo o trabalho preventivo ele precisa ser executado. Os proprietários, os gestores, os donos dessas obras de arte aqui na nossa capital precisam agora de posse dessa variação que está disponível para todo mundo. Na verdade, hoje Goiânia é a única capital e a única cidade de grande e médio porte que tem todas as suas estruturas de pontes e viadutos, inclusive com essas informações todas hoje online. Agora a Prefeitura precisa agir, né? Agir de que forma? Por exemplo, ali na ponte da T63 sobre o córrego Cascavel. Isso a gente deixa bem claro nos nossos relatórios, porque é necessário que seja feita uma avaliação agora mais aprofundada. Isso tem custo. Então, obviamente que esse grupo de trabalho não dispõe de recursos para fazer uma prova de carga, fazer uma avaliação mais intrusiva na estrutura que dê condição de se fazer um diagnóstico específico, traçar um prognóstico e fazer uma intervenção. Isso precisa ser feito. Ali é o quê? Infiltração, rachadura? Lá nós temos gravemente um problema de erosão
nas fundações. Então, as fotos que nós identificamos dos últimos 3, 4 anos, essa erosão vem progredindo e nós apresentamos hoje exatamente como que aconteceu nos últimos 3 anos. Por isso chamou muita atenção, porque progrediu muito rapidamente. O relatório ele é fundamental, mas na prática ele serve para quê? Ele será encaminhado para quem? E o que a cidade ganha com isso? Nós temos basicamente 2 linhas de trabalho, né? Esse trabalho todo foi feito, fechado, encerrado e vai ser continuado. A PUC Goiás vai continuar fazendo esses levantamentos, em parceria, obviamente, com o CREA e com o IBAP. Esse documento vai ser encaminhado para os donos, que é quem realmente toma ação. Prefeitura de Goiânia, Governo do Estado de Goiás e também a Triunfo Concebra, concessionária da BR-153. E rapidamente, essa ponte aqui próximo ao Flamboyant, que já deu tanto problema também. Ela teve intervenção, né? Ela passou por uma intervenção em 2017, melhorou bastante seu quadro, saiu basicamente de uma nota 1.6 para uma nota 3.2, que na escala que nós trabalhamos, que é de 1 a 5, ela se encontra ali num grupo mais intermediário atualmente. Ricardo Ferreira, engenheiro, professor, conselheiro do CREA, boa tarde, obrigado pela entrevista. Eu agradeço então ao Lucílio, agradeço, Luciana, também a oportunidade e ficamos sempre à disposição, obviamente, para maiores esclarecimentos, tanto o CREA como a PUC Goiás e o IBAP Goiás. Conte conosco, espaço sempre aberto aqui na TV Serra Dourada.